a lua que nascendo está, e a suave brisa murmura, e ao entardecer, quando o sol se põe, a natureza mostra o amor de Deus. Agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez, e agradece pelas coisas que fará, e se encontras terno amor. Se um amigo é fiel, agradece a Deus, todas as bênçãos vêm do céu. Se ao final de um dia que cansado estás e sentes conforto em oração, se has repartido paz e amor, se ao teu lado hoje Cristo está, agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez, e agradece pelas coisas que fará, e se encontras terno amor. Se um amigo é fiel, agradece a Deus, todas as bênçãos vêm dos céus. Agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez, e agradece pelas coisas que fará, e se encontras terno amor. Se o amigo é fiel, agradece a Deus, todas as bênçãos vêm dos céus. Agradece a Deus, todas as bênçãos vêm dos céus. Amém. Deus seja louvado. Uma boa noite a todos. Quero saudar todos, mas me permitam começar por nossos anfitriões. A Igreja do Amapá, do Maranhão e do Pará, que nos recebe para essa semana, meia semana de oração, Paz na Tempestade. Eu não sei onde você está, aqui no território da União Norte Brasileira, se em casa, se ainda saindo do trabalho, se na igreja, mas eu quero que a palavra e a presença de Deus de maneira muito clara e poderosa fale ao seu coração. E todos os nossos amigos que estão assistindo em algum lugar do Brasil, fora do Brasil, Deus seja louvado por sua presença. Uma boa noite a todos que estão aqui no auditório do Casle. Deus seja louvado. Mais uma vez agradecemos à Igreja do Casle pela oportunidade de transmitirmos a partir daqui para toda a União Norte Brasileira. E eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia. Esse é o objetivo. Vamos direto para a palavra de Deus. Nós combinamos ontem de você, em algum momento do dia, pedir a Deus pelas mensagens, que a mensagem de maneira muito clara fale ao seu coração. E se você não lembrou de fazer isso hoje, eu desafio você a fazer amanhã. Mas você precisa vir à igreja dizendo: Santo Deus, por favor, fala ao meu coração. Esse é o meu desejo. Às vezes nós achamos que o sermão depende de quem vai falar. Mas se você vai para a Bíblia, você vai entender que mais importante do que quem vai falar é o desejo e a necessidade de quem vai ouvir. Vou repetir. Às vezes a gente vai para a igreja pensando assim: quem será que vai falar? Mas o mais importante não é quem vai falar. O mais importante é o desejo e a necessidade de quem vai ouvir. Olha para a Bíblia. Um dia Deus queria falar com um profeta teimoso chamado Balaão, e não tinha ninguém por perto, só uma jumenta.
E a Bíblia diz que Deus deu capacidade à jumenta de falar. Porque mais importante do que quem vai falar é o desejo e a necessidade de quem vai ouvir. Então, essa noite, não é o pastor Josanã, é o seu desejo de ouvir, porque Deus pode falar através até de uma jumenta. Então, que hoje Deus coloque no teu coração desejo e necessidade de ouvir a voz dele, aqui no auditório e todos vocês que estão nos assistindo, onde você estiver, peça a Deus hoje, peça amanhã, peça no sábado e sempre que for à igreja, Senhor, coloca no meu coração o desejo e a necessidade de ouvir a tua voz. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Esse é um dos capítulos mais extraordinários do livro de Romanos. Nós vamos estudar esse capítulo hoje e sábado. Então, hoje vamos estudar, sábado vamos estudar novamente. Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos, mas antes de lermos, eu quero convidá-lo a fechar os olhos e falar com Deus mais uma vez. Vamos orar? Querido Pai, estamos mais uma vez com a Bíblia aberta. E queremos que a Bíblia aberta venha a ser um símbolo do nosso coração também aberto e disposto a ouvir a Tua palavra. Então, por favor, Santo Deus, por favor, apesar de quem vai falar, que a Tua palavra soberana atenda às nossas necessidades e nos ajude a ouvir claramente a Tua voz. Que o Senhor coloque e retire da nossa vida o que for da Tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu falei ontem que os capítulos 1 a 4 de Romanos, Paulo começa dizendo quão perdido você está. Capítulos 3, a metade do capítulo 3 e o capítulo 4, ele diz como Deus pode te salvar. Não é através de obras, não é através do que você faz, mas é através do que Cristo fez por você. E do capítulo 5 até o capítulo 15, Paulo vai apresentar os frutos da justificação, os frutos da salvação. Pastor, então começa me explicando o que é justificação. Justificação era uma palavra usada nos tribunais, na época de Paulo. Quando o juiz julgava o caso, ele usava duas dessas palavras. Quando a pessoa era julgada e não tinha escape para ela, ele dizia, você está condenado. Quando o juiz terminava o julgamento e percebia que ela não era culpada, ele dizia, você está justificado. Então, justificado é o oposto de condenado. Paulo pegou essa palavra dos fóruns da época dele e trouxe para a religião, para dizer o seguinte, olha, Deus pode justificar você. No tribunal, para ser justificado, você tem que não ter cometido erro. Porque se você cometeu erro, o juiz vai dizer, você está condenado. No tribunal de Deus, todos nós cometemos erros. Todos nós pecamos. É isso que Paulo começa dizendo. Vocês estão condenados. Vocês merecem a condenação, independente de quem você é, independente de quanto você pareça bonzinho para as pessoas, você está condenado. Agora eu quero te apresentar a maravilha, Paulo diz. Jesus Cristo pegou a tua condenação e assumiu ela na cruz do Calvário. E a justificação que era dele, ele está oferecendo para você. É isso. Quem desobedece merece a condenação. E todos nós desobedecemos. Quem obedece merece a justificação. E só Jesus obedeceu. Então ele disse assim, eu estou disposto a fazer uma troca com você. Eu pego a tua condenação e te dou a minha justificação. Na cruz do Calvário, Jesus pegou a sua condenação. Você não viu, você não estava no dia, por isso que é pela fé. Você não viu. Você não estava no dia, mas você acredita que Jesus morreu no teu lugar? Acredito. Então ele está te oferecendo a justificação. Você não está mais condenado. Então Paulo ele vai apresentar os frutos dessa justificação. E de uma e de outra maneira, amigos, no livro de Romanos, ele fala que a justificação não é apenas uma coisa que aconteceu na cruz. De uma e de outra maneira, ele fala que a justificação é uma coisa que aconteceu no passado, quando Jesus morreu por você, é uma coisa que acontece no presente, a cada dia, quando Deus te transforma, e é uma coisa que vai acontecer no futuro, quando Jesus voltar e te levar para morar eternamente no céu.
Então, justificação, ela não tem apenas a garantia do passado que Jesus te perdoou. Ela é uma coisa que tem que funcionar todo dia. E de uma e de outra maneira, Paulo repete e ensina a mesma coisa. Por exemplo, aqui no capítulo 5, ele diz que a justificação no passado, o fruto da justificação no passado é te colocar em paz com Deus. Em paz com Deus. Você estava separado de Deus. Eu não sei quantos já viram uma ilustração, um desenho de um homem numa montanha e Deus em outra montanha, e tem um abismo entre essas duas montanhas. E entre uma montanha e outra tem uma cruz, como uma ponte. Jesus Cristo é a ponte que lhe coloca novamente em paz com Deus. Não é a paz de Deus. Aqui diz, olha lá, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não é paz de Deus. São coisas diferentes. Lá em Filipenses 4:7 diz que você pode ter a paz de Deus. A paz de Deus é um sentimento que Deus te dá todo dia quando você o busca. A paz de Deus é uma coisa que Deus te dá quando você obedece, quando você faz o que é correto. Você está em paz. Você recebe a paz de Deus. A paz com Deus não depende do seu sentimento. Não depende do que você fez. Não depende do que você faz. Estar em paz com Deus é dizer, Jesus Cristo, eu te aceito como meu Salvador e eu quero estar em paz com Deus. Eu estava separado de Deus por causa do pecado, eu não quero mais. Eu não quero mais ter medo de Deus. Eu não quero mais achar que Deus é um Deus cruel, um Deus irado. Eu quero estar em paz com Deus. E quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, Paulo diz, eu recebi a graça e a felicidade e agora está em paz com Deus. Eu não olho mais para Deus como um Deus irado. Eu não olho mais para Deus como um Deus que eu tenho que temer. Eu não olho mais para um Deus que fica me julgando e mandando desgraças para a minha cabeça. Não, agora eu estou em paz com Deus. Sabem? Aqueles que são pais conseguem entender mais isso aqui. Conseguem entender mais isso aqui. Quando você tem filhos, você entende mais o que é alguém que lhe dá trabalho, alguém que lhe consome as forças e a paciência, mas você ama. Sabe por quê? Porque seu filho está em paz com você, você o ama, e isso estabelece o relacionamento. Então o relacionamento com Deus é estabelecido na decisão dele de deixar você estar em paz com ele, pelo que Cristo fez. E isso é uma coisa do passado. Quando você aceitou Jesus Cristo, pelo que Ele fez no passado, Ele te colocou em um estado de estar em paz com Deus. Agora, não é apenas estar em paz com Deus. O versículo diz assim, você também tem acesso pela graça à presença de Deus na qual você está firme, todos os dias. Então não é apenas uma coisa do passado, é uma coisa também do presente, todo dia. Eu posso estar na presença de Deus para ser transformado. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E no futuro ele diz, e você pode esperar que a glória de Deus vai vir para te salvar eternamente. Então no passado, você está em paz com Deus. No presente, você está firme na presença de Deus. E no futuro, você tem esperança de que vai para a glória, para a casa de Deus. Então o presente da justificação é um presente tão grandioso que inclui passado, presente e futuro. Agora, se você enfatiza só um, aí você vai ter problema. Se você enfatiza só Jesus me salvou, tem pessoas que enfatizam só isso, Jesus me salvou na cruz, agora eu vou viver minha vida, vou fazer o que eu quero, vou agir como eu quero, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Você vai tornar a graça, que é grandiosa, uma coisa descartável. Então eu não posso enfatizar só o que Jesus fez por mim. Eu também não posso enfatizar só o que eu faço na presença de Deus, de obedecer, de andar com Ele, porque senão eu vou me tornar legalista. Eu também não posso enfatizar só o futuro, quando eu não terei mais pecado, porque senão eu vou querer ser perfeccionista, achar que eu já posso viver hoje uma coisa que Deus só vai me dar no futuro. Então o cristianismo tem que ser equilibrado, essa é a palavra do cristianismo. Eu tenho que ter certeza que Deus me ama pelo que Ele fez no passado. Eu tenho que buscá-lo todo dia para Ele continue me transformando hoje. E eu tenho que estar firme na esperança de que um dia Ele vai voltar para tirar toda a dor e me levar para o céu. É salvação no passado, no presente e no futuro. E o que nós estudamos ontem,
e vamos continuar hoje, é o fruto dessa salvação no presente. A salvação no presente é Deus dizer: anda comigo e seja perfeito. Anda comigo e eu vou transformar você. Ande comigo e você vai ser fiel. E se você andar comigo e for fiel, porque eu vou te ajudar, você vai ser feliz. Então, sabe um bom resumo de Romanos? Um bom resumo de Romanos seria: sou fiel, sou feliz. Ou sou feliz porque sou fiel, porque ando com Cristo. Na Bíblia, fidelidade e felicidade andam juntas. É o mundo que separa felicidade de fidelidade. O mundo só quer felicidade. O mundo oferece felicidade, mas não fidelidade. E sabem, o maior anseio do coração do homem é a busca pela felicidade. O mundo quer ser feliz, a gente quer ser feliz. O problema é que a gente quer ser feliz só pela felicidade. E a Bíblia diz que felicidade sem fidelidade não é felicidade, é prazer. Vou repetir, na Bíblia, felicidade sem fidelidade não é felicidade de verdade. É falso, é só prazer. Por exemplo, adultério. Adultério é alguém achar que se deixar a esposa ou esposo e for ter relação com outra pessoa vai ser feliz. Mas não é felicidade, é só prazer. É só vazio, é só dor. Então, o mundo diz assim: você quer ser feliz? Aproveite a vida, do jeito que você quiser, com vícios, com prazeres. E Deus diz assim: você não vai ser feliz assim, porque não há felicidade sem fidelidade. É uma mentira. Felicidade sem fidelidade é uma mentira, não é verdade. O problema é que felicidade e prazer é muito parecido. É isso que engana muita gente. É muito parecido. O prazer, ele dá uma sensação tão parecida com felicidade que as pessoas entram nela. O problema é que o prazer, ele é momentâneo e deixa um vazio muito grande. A felicidade, ela pode não ser explosiva como o prazer, mas ela é duradoura. É o que eu sinto à noite quando eu deito. Eu deito na cama. E eu posso não ter tido explosões de prazer que muitos tiveram longe de Deus durante o dia, mas eu estou em paz. Eu deito minha cabeça no travesseiro à noite e eu estou em paz, em paz. Outro dia eu estava viajando, saindo de Brasília para Tocantins. E o voo foi cancelado, depois mudaram o voo. Eu sei que eu ia chegar 11 horas da noite em Tocantins, eu cheguei 3h30 da manhã. Eu estava quebrado. Eu sentei, quando finalmente o avião decolou, eu sentei e apaguei. E eu acordei com as pessoas gritando, um desespero tão grande. Eu estava na janela do avião, que a minha primeira reação foi olhar para a janela para ver quão perto estava do chão, porque era tanta gritaria que eu já está chegando no chão, só quero ver quão perto está do chão. E aí, quando eu tomei a consciência, eu percebi que não estava chegando no chão, era uma turbulência muito forte, muito, muito forte. E tinha uma senhora na frente gritando: eu quero sair, eu quero descer, eu quero sair. E eu pensando: meu Deus, sair para onde? Como é que você sai de um avião que está nas nuvens? E era uma gritaria, era um desespero. E é claro que você fica assustado, mas quando terminou, eu disse: meu Deus, muito obrigado, porque eu estava em paz. Eu estava em paz. Se esse avião realmente caísse hoje comigo aqui dentro, eu estava em paz contigo, porque eu te aceitei como meu Salvador. Eu estou em paz. Então, essa felicidade, ela pode não ter aquela força do prazer, mas ela é duradoura. Ela não deixa um vazio. Eu lembro, eu estou estudando a Bíblia com um grande amigo, e ele me disse uma coisa que me emocionou. Ele disse: pastor, eu passava a noite inteira, com promiscuidade, com vício, aproveitando a vida, e eu senti uma coisa muito forte, mas eu tinha pavor quando o sol estava raiando, pavor, porque eu sabia o vazio que eu ia sentir. Aí ele disse: pastor, e esses dias agora eu fui para um culto na igreja de madrugada, pastor, eu não posso lhe explicar o que eu senti quando eu vi o sol nascer. Eu senti uma paz, como que Deus dizendo assim: não vai acabar o que você está sentindo agora quando o sol nascer, vai continuar. Isso é felicidade. O prazer não dá isso. O prazer não dá isso.
Então entenda uma coisa, o que Paulo está querendo dizer é, você pensa que tem felicidade longe de Deus, na infidelidade, mas não tem, é só prazer, é vazio. Com 14 anos eu decidi sair da igreja. Não quero mais. Eu vi os meus amigos aproveitando tanto a vida, que eu disse assim, eu quero experimentar isso aqui, que isso aqui parece que é felicidade. E eu lembro de um pastor que foi fazer uma semana de oração na minha igreja, e ele disse assim, olha, eu não sei te provar, eu não posso te provar, mas eu te garanto que perto de Deus é que é felicidade, fora de Deus é vazio. E ele falou aquilo com tanto carinho, com tanto amor, que eu com 14 anos decidi, ele não sabe explicar, eu também não sei, mas eu vou ficar perto de Deus. E hoje eu olho para trás, e eu vejo que aquilo que eu achava que era felicidade não era felicidade, era prazer. E quando eu encontro alguns dos meus amigos da infância, eu vejo uma vida completamente destruída, e eu sou feliz, eu estou em paz. Sou feliz porque decidi ser fiel e andar com Deus. Esse é o convite que Paulo está fazendo para mim e para você. Sou feliz porque sou fiel. Sabe um outro paralelo do prazer, dessa felicidade sem fidelidade, é a idolatria. Infelizmente nós resumimos muito idolatria. Na nossa cabeça, idolatria é entrar na igreja e ter imagens e adorar imagens. Isso é uma ponta da idolatria. Mas idolatria é tudo que você quer que faça você feliz longe de Deus. Qualquer coisa que você busca para te fazer feliz sem Deus é idolatria. Idolatria, amigos, é transformar a criatura em alguma coisa que vai trazer felicidade que só Deus pode te trazer. Isso é idolatria. E a idolatria, essa felicidade sem Deus, é mentira. Paulo já disse isso no capítulo 1. Abra aí, capítulo 1 de Romanos. Romanos capítulo 1, verso 25. Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Paulo disse assim, felicidade sem Deus é mentira. Buscar coisas para te fazer feliz sem Deus é uma mentira. Sabe o que é prazer? Prazer é uma pausa entre dois vazios. Vou te explicar. Prazer é uma pausa entre dois vazios. Um homem está vazio, aí ele adultera, sente um pouquinho de prazer e depois volta a ser vazio. Isso é prazer. Você está vazio, aí vai no shopping, compra, sente um pouquinho de prazer, aí depois volta a sentir vazio. Você está vazio, sem Deus, aí você usa drogas ou bebe, aí você sente uma alegriazinha, um prazer, aí depois volta a ser vazio. O prazer é uma pausa entre dois vazios. E não é isso que Deus quer para você. Deus não quer uma felicidade baseada em mentira. Foi isso que Satanás prometeu para Eva. Eva, se você desobedecer a Deus, aí você vai ser feliz. Você vai ser completo, você vai ser igual a Deus. Era mentira, Eva já era igual a Deus. Ela já era a imagem e semelhança de Deus. Então, qualquer oferta de infidelidade é uma mentira. É uma mentira. É por isso, amigos, que os romanos e os gregos, que Paulo escreveu para eles não estavam longe da verdade quando tudo eles transformavam em um Deus. Tudo para os romanos era um Deus, porque qualquer coisa pode se tornar um Deus na sua vida. Por exemplo, eles tinham um Deus chamado Éfesto, era o Deus do trabalho. Eles tinham outro Deus chamado Mamon, ou Pluto, que era o Deus do dinheiro. Eles tinham um Deus chamado Ímeros, que era o Deus do sexo. Eles tinham um Deus chamado Ares, que era o Deus da guerra. Eles tinham uma deusa chamada Afrodite, a deusa da beleza. Sabe por quê? Eles não estavam errados, eles estavam certos em dizer isso. Sabe por quê? Porque qualquer coisa pode se tornar um Deus na sua vida. Isso é idolatria. Beleza. Não é errado. Não está errado. Um cristão não é chamado para andar desarrumado. Mas se você valoriza mais a beleza do que qualquer outra coisa, deixa de ser beleza e se torna Afrodite na tua vida. A deusa da beleza. O trabalho é uma bênção, você tem que trabalhar. Mas quando você, ao invés de buscar a Deus, fazer o culto com sua família, passar tempo com Deus, você valoriza mais o tempo no trabalho, o trabalho deixou de ser trabalho e se tornou Éfesto, o Deus do trabalho. O sexo é uma dádiva de Deus para o casamento.
Mas quando você deixa de experimentar o sexo como Deus disse que era para experimentar, o sexo deixa de ser sexo e se torna ímeros, o Deus do sexo. Porque qualquer coisa sem Deus pode se transformar num ídolo. Qualquer coisa. E a Bíblia, ela combate a idolatria com muita força. Com muita força. A base dos 10 mandamentos é Deus querendo combater a idolatria. Se você não adorar o Deus sexo, você não vai quebrar o 7º mandamento, que diz não adultere. Se você não adorar o Deus dinheiro, você não vai quebrar o 10º mandamento, que diz não cobice. Então, o que Deus está dizendo nos 10 mandamentos é: seja feliz, sendo fiel. Há um autor que eu gosto muito, chamado C.S. Lewis, que ele diz assim, que a história humana é a terrível história, a longa e terrível história, de um homem tentar encontrar outro, além de Deus, para fazê-lo feliz. A história humana é a longa e terrível história de um homem tentar encontrar outro, além de Deus, para lhe fazer feliz. Olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia. E você vai encontrar um camarada chamado Sansão, que deixou que o sexo se tornasse um Deus. E a vida de Sansão foi destruída porque ele deixou que o sexo, que era para ser uma bênção, se tornasse um Deus. E acabou a vida. Olha para Saul, um homem que deixou que o poder se tornasse um Deus. Olha para Balaão, um homem que deixou que o dinheiro se tornasse um Deus. Olha para Anás e Caifás, homens que deixaram que o status se tornasse Deus. Porque longe de Deus, sem buscar a Deus todo dia, qualquer coisa pode se tornar um Deus e pode ser destrutivo. Eu lembro da minha mãe que dizia assim: meu filho, tem 2 maneiras de aprender na vida. Uma é vendo pessoas que quebraram a cara e dizendo, por ali eu não vou porque fulano já quebrou a cara. E outra, e tem gente que só aprende assim, é dizendo assim, não, fulano quebrou a cara, mas comigo vai ser diferente. Olha para a Bíblia, por que é que eu vou experimentar sexo da maneira desordenada como Sansão, se ele já quebrou a cara? Por que que eu vou no caminho dele se ele já se deu mal? Por que é que eu vou amar o dinheiro como Balaão, se ele já quebrou a cara? Por que que eu vou querer quebrar a cara como Balaão? Mas, infelizmente, tem pessoas que não aprendem assim. Tem pessoas que só aprendem dizendo, não, comigo vai ser diferente. E quebra a cara do mesmo jeito. Mas a Bíblia também é a história de pessoas que disseram, Deus vai ser o meu Deus. E eu quero apresentar para vocês um deles, Abraão. Abraão entregou a vida para Deus. Deus disse, Abraão, eu quero que você saia de Ur dos Caldeus. Gente, sair de Ur dos Caldeus não era fácil. Ur dos Caldeus era uma cidade que na época de Abraão já tinha água encanada. Imagina, Ur dos Caldeus era uma cidade poderosa, e Deus disse assim, eu não quero você aí, porque essa cidade é idólatra, eu quero que você saia. E Abraão saiu. Abraão entregou seus bens, Abraão entregou sua vida. Aí um dia Deus deu uma criatura para Abraão, um filho. Como ele queria esse filho? Abraão amava essa criatura, e Deus queria provar para o universo que Abraão não amava mais a criatura do que o Criador. Aí Deus disse assim, Abraão, eu quero que você suba o Monte Moriá, e sacrifique o seu filho. Abraão subiu o Monte Moriá e provou para o universo. Está lá em Gênesis 22. Quando ele ia matar o filho, Deus disse assim, Abraão, não mate. Agora eu sei. Não é que Deus não sabia, mas que Deus queria deixar registrado para o universo que Abraão não amava mais a criatura do que o Criador. Abraão não amava mais a criatura do que o Criador. Então entenda, quando Deus pede que você guarde o sábado, não é porque Deus precisa do teu sábado. É porque quando eu passo o dia na presença de Deus, eu estou matando o Deus trabalho, que me escraviza, está escravizando muita gente. Então não é porque Deus é um Deus solitário, bichinho que passa a semana sozinho, aí diz assim, ô meu filho, venha no sábado ficar comigo. Não, é porque Deus sabe que o trabalho pode se tornar um Deus, e quando você diz assim, não importa quanto eu possa ganhar nesse dia, eu vou passar o dia na presença de Deus, você está matando o Deus trabalho, que tem se tornado Deus na vida de muitas pessoas. Quando Deus pede que alguém devolva o dízimo e a oferta, não é porque Deus não tem dinheiro e precisa. Entende uma coisa, nem a igreja de Deus, ela não depende do seu dízimo e da sua oferta. A igreja é de Deus, e com o seu dízimo e sem o seu dízimo, a igreja de Deus vai vencer. Não se preocupe, não, fique tranquilo. Se você em algum momento achou que a igreja só vai avançar se você for dizimista, fica tranquilo, porque a igreja vai avançar com você ou sem você.
com o seu dízimo e oferta ou sem o seu dízimo e oferta. Mas quando você devolve dízimo e oferta, sabe o que está acontecendo? Deus está matando o Deus dinheiro, que está se tornando Deus na vida de muitos. É isso. Quando Deus diz assim, meu filho, come isso aqui, e não coma isso aqui. E quando você decide comer do jeito que Deus disse, você está matando o Deus gula. Quando Deus diz, olha, não usa isso aqui, não usa algumas coisas no teu corpo, não usa. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu quero matar o Deus vaidade, que talvez está sendo o Deus da tua vida. Então Deus está querendo matar falsos deuses, e quando a gente entrega as coisas a Deus, quando a gente é fiel a Deus, Deus está matando os falsos deuses da nossa vida. Eu lembro que um dia, minha mãe, uma pessoa bateu na porta de casa pedindo esmola, e ela entregou um girimum bem grande. A gente tinha acabado de vir do sítio do meu pai, e ela tinha um girimum grande e bonito, ela deu. Um girimum, abóbora, alguns chamam de abóbora. Quando ela fechou a porta, a pessoa jogou o girimum no chão, estourou o girimum e saiu correndo. Ela não queria girimum, queria dinheiro ou alguma outra coisa. E eu disse, mãe, nunca mais dê esmola para ninguém. Aí minha mãe disse uma coisa que eu nunca vou esquecer, meu filho, eu não dou por causa dele, eu dou por causa de mim. Não importa se ele estourou isso aí. Eu não estou dando por causa dele, eu estou dando por causa de mim. Porque quando você ajuda outro, você está matando o Deus ganância. Quando você pega uma cesta básica e vai levar para um pobre, você está matando o Deus ganância. E é o que Paulo está dizendo, você está andando com Cristo, você está firme hoje na graça de ser transformado por Deus. De ser transformado por Deus. Então a pergunta a responder essa noite é, quais são os seus Isaques que você precisa entregar a Deus? Quais são os Isaques que você ainda tem na sua vida? É a vaidade? É a ganância? É o dinheiro? É a satisfação própria? Quando você acorda de manhã e você vai à presença de Deus e passa tempo com Ele, não é por causa de Deus, é por você. E Deus vai matar no teu coração a satisfação própria, o querer fazer o que você quer. E é esse o plano de Deus para mim e para a sua vida. Há uma citação de um livro chamado Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, que diz o seguinte, da profetisa Ellen White, diz o seguinte, Jesus quer que você seja feliz, mas você nunca vai ser feliz fazendo a sua própria vontade ou seguindo os impulsos do seu coração. O próprio eu precisa ser crucificado, não de vez em quando, mas todo dia. E o físico, a mente e o espírito precisam se subordinar à vontade de Deus. Você precisa ser semelhante a Cristo, porque Ele é o alvo. Não queira ser como seu pai ou sua mãe, mas queira ser como Cristo. Se oculte em Cristo, se revista de Cristo e possua o Espírito de Cristo em sua vida. Esse é o alvo de Deus para mim e para você. Ser semelhante a Cristo. Eu lembro que, e termino com essa história, que eu morei num lugar na praia, próximo à praia, e eu gostava de levar os meus filhos. Era uma praia que, quando a maré estava baixa, ficavam umas lagoas assim, sem onda, e eu levava eles ali, e eles gostavam muito de pegar peixinhos. E eu comprei uma redezinha, um baldezinho de praia, e eu lembro que nessa manhã em especial, eles pegaram 4 peixinhos ali na praia. Colocaram dentro do balde, e quando estávamos para ir embora, eu disse assim, pronto, chegou a hora de jogar os peixinhos de volta no mar. Eles disseram, não, papai, o peixinho é nosso, vamos levar para casa, nós passamos a manhã pegando os peixinhos, vamos jogar, não. Eu disse, mas filhinhos, esse peixinho não foi feito para o balde, ele não é do balde, ele é do mar. Não, papai, mas eu já coloquei terra da praia no balde, eu já coloquei conchinha no balde, agora a casa deles é no balde. Eu disse, filhos, a casa dele nunca vai ser no balde, porque eles não foram criados para o balde. Eles foram criados para o mar. Olha a diferença do mar para esse balde. Eles nunca vão ser felizes aqui, porque Deus não os criou para o balde. Deus os criou para o mar. E foi uma luta fazê-los devolver o peixinho do mar para o mar, porque eles queriam os peixinhos do mar no balde. Essa é a nossa história. Deus não te criou para o balde da imoralidade, do adultério, da infidelidade. Deus te criou para o mar.
da felicidade. Você pode colocar a areia da praia no seu balde, você pode colocar dinheiro no seu balde, você pode colocar prazer no seu balde, o que você quiser, mas nada do balde vai te fazer completo, porque você não é do balde, você é do mar. Você nunca vai ser completo enquanto você não disser: Jesus Cristo, eu sou teu e quero viver não do jeito que eu quero viver do jeito que o Senhor quer. Eu não quero dizer sou feliz porque sinto prazer, eu quero dizer sou feliz porque ando na presença de Cristo e faço o que Ele quer. Essa decisão eu tomei para a minha vida. E vou dizer uma coisa para vocês: se hoje a Igreja Adventista dissesse, de hoje em diante a Igreja Adventista não guarda mais o sábado, eu seguiria guardando. Porque eu não guardo o sábado por causa da igreja, eu guardo o sábado porque o Deus que eu amo me diz que devo guardar. E eu sei o que eu sinto quando está chegando o sábado. Não tem nada a ver com igreja, tem a ver com o meu Deus, que eu aprendi a caminhar com Ele durante a semana. Eu sinto a alegria da fidelidade, a felicidade da fidelidade em andar com Deus. E hoje eu quero convidar uma pessoa que quer dizer, eu quero publicamente dizer que eu também quero sentir essa felicidade. Eu quero convidar aqui a Conceição, junto com o pastor Silvio, e em todos os auditórios, se nesse momento tiver o batismo, pastor, essa é a hora. Leva as pessoas que você preparou para o batismo, que as pessoas na tua igreja prepararam para o batismo, porque imagino que em outros auditórios nessa noite também irão acontecer batismos. E se não acontecer hoje, prepara para amanhã. Vamos ter batismo aqui e aí também onde vocês estão. Mas hoje eu quero convidar aqui o pastor Silvio e a Conceição. Conceição, seja bem-vinda. Eu sei que você estava ali ouvindo o sermão, e o que você está fazendo agora, dentro desse tanque, é dizer: eu já busquei felicidade sem Cristo, agora eu quero buscar felicidade ao lado de Cristo, e essa é a verdadeira felicidade. Antes era só prazer ou viver a vida. Você me falou que a sua cunhada foi fortemente usada por Deus para ajudá-la a chegar a esse momento. Mas eu sei que Deus, que te conhece desde que você nasceu, estava buscando, porque Ele não queria que você fosse nada menos do que completamente feliz. E o que vai acontecer agora para você, nesse tanque, é como eu te disse ali atrás: toda a tua vida vai ficar aí. E quando o pastor Silvio te levantar, você vai levantar como uma folha em branco, para escrever agora uma história de felicidade ao lado de Deus. E quando as tempestades chegarem, Conceição, você vai ter força para enfrentá-las, porque você vai estar em paz com Deus e firme nos seus caminhos. Então é com grande alegria que nesse momento, como ministro do Evangelho, para o perdão dos teus pecados e o renascimento da tua vida em Cristo, o pastor Silvio te batiza em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus te abençoe. Que essa paz que você está sentindo agora, ela se renove todos os dias quando você for à presença de Cristo. Porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus te abençoe, Conceição. Muito obrigado, pastor Silvio. Eu não sei onde você está, em qual auditório, em qual lugar você está nesse momento, mas eu